comecinho do mês da família, falando das nossas famílias. Não tem coisa melhor do que falar família. Como é gostoso vendo o pastor falar aqui sobre as nossas dificuldades, as nossas lutas como família, todos nós. Como o pastor falou, quando um está enfermo, todos nós estamos. Como o irmão Ribamar falou, quando recebe a oração, a graça de Deus está com ele, está abençoando. Samuel fala, longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por ti. Samuel falou uma vez, e deve ser o nosso lema, nós devemos orar um pelos outros, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós estamos terminando o mês da família. Hoje à noite encerra o mês da família, mas não encerram as nossas famílias de forma nenhuma, pelo contrário. Louvado seja Deus, esse mês das famílias vai servir para nos fortalecer cada vez mais, visto como aprendemos até aqui. Nós aprendemos a identificar o verdadeiro amor, nós entendemos o que significa família. Várias mensagens aqui, nós podemos aprender muitas coisas. Aprendemos que a família é um projeto de Deus, ela é a base de toda a sociedade e da igreja. Famílias fortes, igreja forte. Antes de Deus instituir a igreja, Deus instituiu a família. Está lá em Gênesis 2, 24. A primeira coisa que Deus fez para nós foi a instituição da família. Então, tem que ser a coisa mais importante das nossas vidas. Eu entendo, como os irmãos acabaram de ler aqui no Shemá, Deuteronômio 6, que era o ensino do povo de Israel aos filhos. Eles eram passados oralmente, eles eram ensinados para os filhos esse Shemá, ensinando a guardar de todo o coração, de toda a tua alma, amar a Deus de toda a tua alma, de todo o entendimento. E aí ele começa a dar vários ensinos. Aquilo era ensinado aos filhos. E nós aprendemos nisso também. O amor de Deus sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. O amor de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E depois, amar ao próximo como a nós mesmos, como Jesus encerra o último mandamento. E nós temos que aprender esse amor. O nosso tema, famílias, vivamos o verdadeiro amor. E a divisa, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nós só seremos conhecidos no mundo pelo amor que nós sentimos uns pelos outros. E esse amor começa dentro da nossa casa. É dentro de casa que a gente revela realmente quem a gente é. É dentro de casa que a gente se mostra de verdade. Na igreja, às vezes fica difícil, porque são tão pouco tempo que a gente passa aqui. Poucas horas a gente passa na igreja. Obrigada, pastor. Poucas horas a gente passa aqui, mas em casa não. Em casa o nosso caráter é revelado. Se você é feliz, em casa você é feliz. Se você é triste, em casa você é triste. Aqui você pode ter momentos de alegria, mas a felicidade no seu coração vai ser revelada lá dentro da sua casa. A nossa sociedade de hoje ela não valoriza a família de forma nenhuma. Pelo contrário, ela está sendo destruída pela sociedade. As pessoas entendem que podem começar uma família aqui, acabar com ela, começar outra ali, acabar com ela. E a alegria de uma pessoa não pode sobrepor a uma família. O que Deus uniu, o homem não separe. E nós temos que passar isso às gerações que estão começando agora. Os nossos jovens que estão namorando, que vão se casar, têm que entender que casar é uma vez só. Não tem como você instituir esse laço com outra pessoa. Você vai viver um laço definitivo. E é um laço de amor, e é um laço de alegria. Se eu pudesse, eu me casava outra vez com Isaías de novo. Novamente, vamos fazer 36 anos de casado, eu lembrei. Os homens sempre esquecem. 36 anos nós vamos fazer esse ano. 36 anos de muitas lutas, muitas dificuldades, mas muitas alegrias. E eu chego a dizer para os irmãos que são mais alegrias do que lutas. Porque quando a gente vive junto em amor, qualquer dificuldade é boa. A gente lembra dos momentos difíceis que passamos com tanta alegria. Foram tão bons estar juntos, mesmo passando dificuldades, que passaria tudo de novo. Então, é muito bom estar vivendo. Mas isso precisa ser estabelecido em nossas vidas no momento do casamento, no momento da união. Isso tem que ser estabelecido bem no início, senão a pessoa não vai conseguir viver isso definitivamente como a gente vive. E a nossa sociedade não está ensinando isso. Está ensinando que os relacionamentos são descartados, e não são. A família é um projeto constituído por Deus, então não tem como ser dividida. O texto que nós vamos ler é o Salmo 128, versos de 1 a 4. E ele nos mostra como uma família pode ser feliz, mesmo num mundo onde ela está enfadada ao fim. E nós vamos ler esse salmo. O Salmo 128 é um dos cânticos dos degraus.
Eram cânticos que eram entoados pelo povo quando eles subiam a Jerusalém para adorar. E esse era um dos cânticos. O Salmo 127, 128, um complementa o outro. Os dois falam de família. Se o Senhor não edificar a casa, os filhos são presentes do Senhor, Salmo 127. E entrando no Salmo 128, onde ele vai falar sobre a felicidade que nós temos que ter dentro das nossas casas, a felicidade no lar. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como a videira frutífera dentro da sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Vamos orar? Pai, eu quero colocar diante do Senhor as nossas casas, as nossas famílias. Tu conheces, Pai, a tua igreja como ninguém. Tu conheces cada um de nós, conheces os nossos corações. E te pedimos que o Senhor possa estar falando poderosamente aos nossos corações nessa manhã. Fala conosco, Senhor, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Felicidade no lar. A família feliz é aquela que, segundo esse texto bíblico, em primeiro lugar, ela teme ao Senhor. Em Provérbios, capítulo 9, verso 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do Senhor, o entendimento. O temor do Senhor é a primeira coisa que nós temos que entender e praticar e ter na nossa vida para que a nossa família seja feliz. O texto diz aqui, feliz ou muito feliz. O início do Salmo 128, bem-aventurado, que é feliz ou muito feliz, ou como o nosso pastor fala, extremamente feliz. Esse texto não denota algo que vai acontecer, mas algo que já existe. Aquele que teme ao Senhor, ele não vai ser feliz, ele já é feliz. Ele tem a felicidade dentro da sua vida. Ela vai estar presente dentro do seu lar desde o momento que você teme ao Senhor. O temor vai além de reverência. Ele vem acompanhado da obediência aos mandamentos de Deus. Então, temer ao Senhor é obedecer também aos seus mandamentos. E nenhuma família subsiste se não temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Então, o princípio desse salmo já nos alerta que nós temos que temer a Ele e viver de acordo com a sua vontade. O salmista ora ao Senhor, no Salmo 119, versículo 10, assim: com todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Como a gente tem sido, hoje em dia, envolvido para ser tirado da presença de Deus. Como a gente tem sido ludibriado pelo mundo para largar as coisas de Deus e partir para outros lados. Não me deixes largar os teus mandamentos. Não me deixe deixar a tua presença. É a nossa oração para o Senhor. A família deve andar nos caminhos do Senhor. E nós, como pais, temos a obrigação de ensinar aos nossos filhos esse caminho. O que tem sido ensinado na sua casa. Às vezes a gente pensa que o ensino vai vir da igreja, que o ensino vai vir da escola. Não, meu irmão. Esse ensino vai vir de você. Chefe da casa, pai da casa, mãe da casa. Esse ensino vai partir de você. Ele pode ter o ensino de escola, as coisas que ele precisa aprender no dia a dia, mas a sua vida ele vai aprender contigo. As coisas cristãs ele vai aprender contigo. Uma aula de EBD, um domingo, ou 4 domingos por mês, não vai ensinar o teu filho a ser cristão. Ele vai aprender com o teu exemplo. É com a tua vida que ele vai ser crente. Dizem que filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho. Ele só vai ser se ele for ensinado no caminho do Senhor. A família feliz é aquela que valoriza o que conquista. Nós vivemos numa sociedade consumista. As coisas que a gente compra, quando chega em casa, elas já não têm mais valor. Um carro, se a gente tirar um carro da concessionária, quando ele chegar em casa, ele já perdeu pelo menos 10 mil reais, do mínimo. E eu estou chutando assim por baixo. Porque só dele sair de lá e entrar na nossa casa, já acabou o valor. A Smart TV, que a gente sonha, aquela bem grandona, quando ela chega em casa, que a gente liga ela, já tem uma mais nova. E eu me lembro quando eu comprei uma televisão lá em casa, eu e Isaías,
E nós acabamos de comprar a televisão, quando eu cheguei em casa tinha uma que o menu eu podia falar. Falei, puxa vida, por algumas horas eu pegava outra que dava para falar, não precisava escrever. É assim as coisas nossas. Tudo está perdendo valor. E se a gente não buscar Deus e valorizar aquilo que Ele tem nos dado, a gente nunca vai ter prazer naquilo que tem. Provérbios 3, 12 e 13 diz assim: então entendi que nessa vida, tudo que a pessoa deve fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Todos os irmãos lutam, todos os irmãos trabalham, e os irmãos têm que aprender a desfrutar daquilo que vocês têm. Às vezes a gente só pensa em dar a coisa para os filhos. Não, tem que trabalhar para os meus filhos. Não, você tem que viver também. Você também tem que aproveitar a sua vida. Aquilo que você conquistou é para você também. E é por isso que a gente tem tido tantos problemas emocionais, porque a gente não para aproveitar nada que a gente tem. Não é, minha irmã? Irmã Ruth falou ali para a gente tão bem aquela vez que a gente esteve aqui. A gente tem que parar e perceber coisas que a gente gosta de fazer, que a gente gosta de viver. Eu tenho que aprender a gostar de mim. E quando eu gosto de mim, eu gosto do meu marido, eu gosto dos meus filhos, eu gosto da minha casa, e eu vou aprender a valorizar aquilo que eu tenho. Existe um ditado antigo que diz assim: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Nossa, isso está tão deixado para trás hoje em dia. As pessoas não conseguem ter alegria mais naquilo que têm. E a gente vê pessoas riquíssimas, que você chega na casa dela e ela não tem felicidade. E a gente tem que aprender a ter felicidade. A nossa casa tem que ser um lugar de alegria. Um lugar onde a presença de Deus viva. Isso não vai ser com bens materiais, não. É com pessoas. São pessoas que são o sentido da nossa vida, são nossos filhos, são nosso esposo, é nossa família. É o maior bem que nós temos. Nada que a gente conquiste vai ser maior do que o tempo que a gente tem com a nossa família. Eu só tenho uma filha. E por muitas vezes, Isaías chegou em casa e eu estava no chão com ela, rodeada de brinquedos, porque eu brincava com a minha filha. Brinquei muito de casinha com a minha filha. Espalhava os brinquedos no chão e brincava. Graças a Deus, hoje minha filha está casada e eu não me arrependo do tempo que eu tive com ela. Muitas vezes Isaías ia trabalhar e Tatiana ela tem um problema chamado psoríase, que ele racha. Quando ela fica nervosa, ela racha as mãos, racha os pés. E o médico falou que ela precisava de ir à praia. E Isaías trabalhava muito, não tinha tempo. Isaías saía 4 horas da manhã, às vezes, para ir trabalhar, e eu saía 4 horas da manhã para ir para a praia com ela e meu genro. E a gente ia para a praia, chegava na praia às 7 horas da manhã. Não tinha ninguém na praia, lá em Itacuruçá. Eu andava naquela praia deserta, que coisa boa, era para levar ela, mas eu que gostava. Como eu me diverti, aproveitar coisas boas, pequenas coisas boas, a gente não aproveita. Ontem a minha mãe estava falando assim, tem que aproveitar, tem que sair, tem que passear, porque a vida passa depressa e a gente não aproveita. Passa mesmo. Passa mesmo. Às vezes eu não posso fazer uma viagem, mas de repente eu posso ir ali no shopping. Vocês só vão entender o que é não ter um shopping quando morarem numa cidade bem pequena. Você precisar de comprar um parafuso e não ter uma loja para comprar, né, Isaías? Às vezes um parafuso a gente não tinha na cidade que a gente morava. Aí a gente aprende a valorizar o que a gente tem aqui em Bangu. Que comércio, que coisa boa, quanta gente. Como é gostoso conversar com pessoas. Coisa que em certos lugares, às vezes, a gente nem consegue conversar. Valorizar aquilo que temos, valorizar onde estamos. Isso é maravilhoso. E só quem é feliz consegue fazer isso. Use as coisas, ame as pessoas. Use seu carro, use sua TV, ame seus filhos, ame sua esposa. Sua esposa precisa ser amada por você. Aproveite o máximo de tempo com a sua família. Falo para você que esse tempo vai passar bem depressa. Nós nos casamos em 88, já se passaram 36 anos. Vai fazer agora. Como foi rápido. Parece que foi ontem, né, Isaías? A gente, às vezes, olha a nossa foto lá, 2 magrinhos, fininhos. Parece que foi ontem. Parece que passou tão depressa. Então, aproveitem, irmãos, os tempos, porque estão passando muito rápido. A família feliz é aquela que cada um sabe o seu lugar. Eu me lembro que uma vez,
Hoje a minha filha é meu bode expiatório, né? Eu me lembro uma vez que eu tive uma briga séria com a Tatiana em casa e eu falei para ela o seguinte: procure o seu lugar dentro de casa, porque o meu você não vai tomar. Ela se assustou. O seu lugar dentro de casa ninguém pode tomar, e você não pode tomar o lugar de ninguém. Lugar de filho é lugar de filho. Lugar de pai é lugar de pai. Lugar de mãe é lugar de mãe. Você pode ser amiga de seu filho, e tem de ser. O melhor amigo do seu filho é você. Se você não adotar seu filho, um traficante vai adotar. Porque o mundo hoje está assim. Se a gente não adota os nossos filhos, dentro de casa com carinho e amor, vem outro e vai adotar. E sabe-se lá o que vai trazer para ele. Então, uma coisa que cada pessoa tem que saber dentro de casa é o seu lugar. O texto que nós lemos diz assim no versículo 3: e sua casa, sua mulher, será como uma parreira que dá muita uva, ou, nessa tradução, uma videira, um pé de uva. Muitos não sabem o que é videira, um pezinho de uva. E é interessante que a uva, dentro do povo judeu, ela é usada para o vinho, como aqui no Brasil, como em várias regiões. E ela é símbolo de alegria. E aí eu tomo para mim essa lição de que a mulher dentro de casa é o sinônimo de alegria. Ela tem de ser a alegria da casa. Ela que tem que unir todos em alegria. Mas, para uma mulher ser feliz, ela precisa de algumas coisas. E aí o marido entra. Uma videira, ela simplesmente não nasce ali do lado da casa. Não, ela tem que ser plantada. Ela tem que ser podada, ela tem que ser adubada, ela tem que ser regada. E quem vai fazer isso? Os filhos? Não, o marido. É cuidar um do outro. É viver apaixonado um pelo outro. É olhar para o seu cônjuge e dizer assim: nossa, o tempo está passando e eu não estou vendo o tempo passar. É tão bom estar com você. A gente precisa disso. Relembrar o nosso tempo de namoro. Às vezes a gente não tem dinheiro para fazer uma viagem, mas senta, pega as fotos e vai relembrar aquele tempo. Na época que nós namoramos, nós não temos muitas fotos não, né, Isaías? Temos pouquíssimas fotos, a gente não tinha câmera naquela época. Não é que nem hoje que a gente tira foto de 2 em 2 minutos. Mas as poucas que nós temos, como é bom relembrar, como é gostoso recordar. Como é maravilhoso lembrar de tudo que nós passamos, de todas as lutas, de todas as dificuldades construindo a nossa casa, e fazendo as coisas que a gente fez, e no dia do casamento, uma chuva imensa, e lama para todo lado. E eu me lembro que, sorte que eu era bem magrinha nessa época, eu casei com 44 quilos, então foi sorte para ele. Porque eu me lembro que a nossa rua estava toda cheia de lama, ele me carregou da ponta da rua até em casa. Foi lindo, foi maravilhoso. Como isso foi com a sorte dele, que não é agora, que se é agora, coitado, acabava com a coluna dele. Mas ele aguentou. E eu me lembro que os meus tios foram na nossa casa com a gente, para a gente trocar de roupa, para depois a gente viajar para o hotel. E eu me lembro que a primeira coisa que nós fizemos, quando entramos dentro da nossa casa, e fica para vocês jovens que vão instituir o casamento, quando chegarem da igreja, primeira coisa, orem juntos. Agradeçam a Deus por aquele momento, porque acontece tanta coisa que a gente esquece disso. Tem que acontecer muitas coisas. É para isso que a gente casa. É a alegria que Deus nos deu. Então, aproveitem e orem juntos. Eu me lembro que nós oramos com os meus tios, que foram com a gente lá em casa trocar de roupa. Oramos os 4 juntos, depois saímos. Como é maravilhoso isso. Então, o marido, ele tem a obrigação de cuidar da esposa, zelar dela com carinho. É aquele olhar apaixonado, aquele olhar de amor. Você está bem, você está precisando de mim. Dizer eu te amo. Se seu marido não diz, minha irmã, cobre. Porque eu cobro. Mas não falou eu te amo, eu te amo. Na hora de dormir, eu te amo. O quê? Como é que é? Fala de novo, eu não ouvi. Porque nós, mulheres, somos estimuladas pelo ouvido. Muitos homens não sabem disso. Quer fazer a sua esposa feliz? Fala alguma coisa no ouvido dela. Conversa com ela com carinho, que ela vai se derreter toda. Vai ser assim. E o homem é estimulado pelo olhar. Até Isaías falou aqui que não é para colocar aquela camiseta de... Como é que é?
Propaganda eleitoral. Não coloquem camiseta para dormir de propaganda eleitoral. Vamos dormir bonitinhas, cheirosas. Um perfume antes de dormir. A gente não vai dormir com cheiro de alho. Por favor. Não vai. Lembra do tempo de namoro que a gente gostava daquela balinha house? Chupava balinha. Tudo de gostoso. Então, vamos relembrar isso. Não importa quantos anos tem de casado, não, irmãos. A cabeça está branca, mas o coração está batendo do mesmo jeito. E ele bate igualzinho antes. Talvez a gente não tenha a vitalidade que tinha antes, mas bate do mesmo jeito. Então, o amor continua sendo o mesmo. Então, maridos, cuidem de suas esposas. Lembrem que elas precisam de cuidar das esposas. Cuidem dos seus esposos também. Observem seus esposos, conversem com eles. Lá em casa, a gente tinha um costume, eu tinha o costume de fazer tudo cedo. Depois que o Isaías chegava em casa, acabou. Não tem louça para lavar, não tem nada para fazer. Vai dormir tudo sujo, porque a gente ficava junto até a hora de dormir. E ficava junto mesmo. Saía para buscar pão junto, andava junto, sempre juntos. Eu sempre tive esse costume lá em casa. Então, procure estar perto do seu esposo também, esposa. Não fique distante, não. Aqui diz assim, mulher, você pertence ao seu marido. Marido, você pertence à sua esposa. A gente já escutou aqui os irmãos falando, eu sou o José Bento da Marisa, eu sou Marisa do José Bento. É uma coisa que a gente sempre faz nos encontros de casais. E é isso mesmo, eu sou a Ângela do Isaías, ele é o Isaías da Ângela. Não tem como ver ele e não lembrar de mim, não tem como me ver sem lembrar dele, porque a gente está junto, a gente está unido, somos um. Como Isaías falou aqui semana passada, 1 mais 1 na matemática é 2, no casamento não. 1 mais 1 somos um no Senhor. É um cordão de 3 dobras, eu, ele e o Senhor. Em Efésios 5, 24 e 25, nos diz assim, portanto, assim como a igreja é obediente ou sujeita a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E aí a gente entra naquele feminismo louco que a gente está vendo hoje em dia, que as mulheres não aceitam mais a submissão, e não sei o quê, e não sei o que lá. Só que elas esquecem de uma coisa, mulheres sejam sujeitas a seu marido como ao Senhor. E maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Irmãos, o que Cristo fez pela igreja? Os irmãos lembram? O que Cristo fez por nós? Oi? Ele se sacrificou por nós, ele entregou a vida por nós. Então, maridos, o dever de vocês ainda é mais pesado do que o nosso. É amar a ponto de que, se tiver de entregar a vida pela sua esposa, você entrega. E a Bíblia ainda é mais enfática. Lá em Pedro diz que se o marido não tratar bem a esposa, nem as orações dele vão ser atendidas. Então, é uma via de mão dupla. É uma submissão em amor. É muito fácil me submeter a uma pessoa que me ama, porque ela não vai fazer mal para mim. Ela só vai me cuidar com carinho. Então, esposas, tratem bem, submetam-se, como a palavra de Deus diz a seus maridos, como ao Senhor. E maridos, amem as suas esposas, porque é mandamento do Senhor aqui na palavra. Nossas famílias têm que ser criadas sabendo que deverão ser sal e luz. Os filhos, quando a gente lê esse texto, diz assim, em volta da mesa, os filhos serão como oliveiras novas. Oliveiras são os pés de azeitonas, que a gente faz azeite. Azeite, na Bíblia, é colocado como unção, como Espírito Santo, muitas vezes. E ele tem o azeite no Antigo Testamento, ele tinha um poder muito grande de cura. Algumas feridas eram untadas com azeite, não tinha medicação que a gente tem hoje. Então, ele era como se fosse um tratamento para as pessoas. Seus filhos, esses filhos que a gente cria com tanto carinho, com tanto amor, não são nossos. Tinha um pastor meu que dizia que filhos são como barcos, a gente prepara e lança. O marido é nosso, estamos juntos, os filhos não. Os filhos são para o mundo. Mas eles, para irem para o mundo, eles têm que estar bem preparados.
E eles têm que entender que se eles vão para o mundo, eles têm alguma coisa para fazer ali. Não é ir para o mundo para ser um bom profissional, não é ir para o mundo para ser isso, para ser aquilo, não. É para ser grandes servos do Senhor. A gente prepara os nossos filhos para tudo, menos para serem servos do Senhor. E é necessário que a gente entenda que os nossos filhos não são nossos. Eles precisam ser preparados para ir. Seus filhos serão a cura desse mundo. Se o mundo está do jeito que está hoje, é porque os filhos que foram criados não têm esse entendimento, não estão entendendo que nas mãos dele está a cura para o mundo. E a cura desse mundo é Jesus Cristo. Nós temos essa mensagem, nossos filhos têm que ter essa mensagem de salvação. Eles são a cura desse mundo. Nossos filhos não são nossos. Em Provérbios 22:6, que todos nós conhecemos, diz: ensina ou instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando se envelhecer não se desviará dele. É no caminho. É o pai, a mãe e o filho indo para a igreja. O pai e a mãe e o filho orando. O pai, a mãe e o filho lendo a palavra. É no caminho. É no caminho que você ensina cada dia. Nossas famílias têm que ser criadas sabendo que são sal e luz. Que é eles que vão temperar o mundo. Eles que vão dar cor a esse mundo. Transformando o mundo pela renovação da nossa mente. Está lá em Romanos 12:2. A nossa mente é a mente de Cristo, que está em 1 Coríntios 2:16. Nós temos a mente de Cristo. E é essa mente que vai transformar o mundo. Então, quando as nossas famílias compreenderem o verdadeiro chamado de Deus, não para mim, não para você, mas para todos nós, elas vão ser sal e luz. E esse mundo vai ser curado de tudo que está sofrendo. A família feliz é aquela que é abençoada pelo Senhor. A palavra de Deus sempre nos mostra que a família vem de Deus e que Ele abençoa a família. Nela, o ser humano deve encontrar abrigo, provisão, proteção, educação e amor. A gente não está junto só para ficar se beijando, se abraçando, não. Nós estamos constituindo uma família, e nessa família, abrigo, provisão, proteção, educação, amor, tem que ser bases do nosso lar. Todos nós entendemos a responsabilidade de pai e mãe nesse lar. Sabemos que hoje em dia muitos lares não têm mais a imagem do pai e da mãe. Muitos têm só a mãe. E antigamente eles usavam uma expressão que eu confesso para vocês que eu detestava, que era pai. Não concordo com essa expressão pai. Nenhuma mãe pode ser pai e mãe. Ela pode ser mãe solo, sozinha. Pai não. Deus, quando Ele fez a família, Ele fez pai, Ele fez mãe, porque nós precisamos da figura paterna e precisamos da figura materna. Muitas vezes não pode ter, talvez por morte ou por separação, alguns lares ficam sozinhos. Mas essa mãe, ela vai continuar sendo mãe, criando os filhos, ou o pai continuará sendo pai, criando esses filhos. Não vai poder um tomar o lugar do outro, nunca. E nós precisamos de entender o nosso lugar dentro da casa. Abençoado é aquele que recebe bênção, que se tornou feliz, próspero, venturoso. Quando tememos o Senhor e andamos nos seus caminhos, suas bênçãos nos cercam. E a primeira bênção que a gente recebe no casamento é o marido quando recebe uma esposa. A Bíblia diz assim em Provérbios 18:22, quem acha uma esposa encontra a felicidade, recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. Então, olhe para sua esposa e fale para ela, você é uma bênção na minha vida, porque ela é uma bênção para você. E seu esposo é uma bênção para você, também diga isso para ele. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. E a gente não pode falar de filhos sem sorrir, porque a nossa alegria, quando a gente tem os nossos filhos, é uma alegria muito grande. Esse salmo ele fala muito dessa prosperidade de filhos, que era bem do povo de Israel. Hoje nossas famílias são menores, mas os filhos continuam sendo bênçãos da mesma forma. É muita alegria para nós termos eles. Em Marcos 12, de 30 a 31, diz assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a esse, é
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Quando aprendemos a amar os nossos cônjuges e as nossas famílias, não quebramos os outros mandamentos. Tem lá os 10 mandamentos, lá no Pentateuco, que ensina a gente a amar a Deus, ensina a gente a amar ao próximo. Quando a gente ama, a gente não quebra esse mandamento, porque eu não vou matar, porque eu não vou invejar, porque eu não vou trair, porque eu amo. Então, irmãos, nós temos que buscar esse amor em Deus. E eu quero falar para você que talvez não esteja vivendo esse amor na sua casa. Deus é poderoso para ressuscitar esse amor. A Bíblia diz que tudo que a gente pede em oração, crendo, a gente recebe. Deus é poderoso para trazer de volta para a tua vida aquilo que está perdendo, aquilo que está morrendo. Então, se teu coração está esfriando, se teu casamento está frio, se as coisas não estão bem, coloca agora diante do Senhor. Senhor, eu quero restaurar a minha casa. O Senhor me deu a família e eu quero que essa família seja restaurada por Ti. E eu desafio você a fazer essa oração, porque eu tenho certeza que o seu lar vai voltar a ser alegre. Se é que não foi, a alegria vai passar a brotar. Porque a casa onde Jesus está, ela reina a alegria. Ela brota a alegria. E nós temos que viver essa alegria no Senhor. Então, a família feliz é aquela que teme ao Senhor, que valoriza as suas conquistas, que cada um entende o seu lugar dentro de casa e é abençoada pelo Senhor. Josué, quando ele coloca o povo de Israel onde precisava, cada um entrou no seu destino ali de Israel, ele disse o seguinte para o povo: hoje, escolham vocês quem vocês vão servir. O que vocês vão fazer da vida de vocês, usando as minhas palavras? Vocês escolham agora. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada irmão nessa manhã. E que a sua casa possa ser uma bênção das mãos do Senhor. Que Deus abençoe. Eu vou pedir o... Posso usar só mais um tempinho? Eu vou pedir o... Bom, ele vai estar tocando um cântico, a casa de bênção. E eu gostaria de me colocar aqui na frente junto com Isaías e convidar a cada irmão que quiser colocar o seu lar nas mãos do Senhor, que venha aqui à frente. E o pastor vai estar orando. Assim que esse cântico terminar, nós vamos cantar apenas uma vez, para não aumentar muito o tempo. E nós vamos estar orando logo após. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração Tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir.
Minha casa será? Minha casa será Reconhecida. Como lugar? como lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo Habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do um lugar de harmonia. Faça do meu coração uma casa todo dia. esteja à vontade pra ficar E nunca mais partir. pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Vamos orar agradecendo a Deus, né, essa mensagem que a irmã Ângela trouxe também, muito edificante aos nossos corações, uma mensagem que realmente fala profundamente nas nossas vidas, né? Nas nossas vidas como família, né? Apesar de às vezes não ter toda agora mais conosco, né? Mas estamos aí, firme e forte, porque o Senhor nos quer, o Senhor nos ama, o Senhor nos trata. Só tem um problema. Já vou ter que trocar toda a minha... É o Espírito Santo de Deus falando aos nossos corações, né? Vamos orar então, agradecendo, e logo depois estaremos indo então ali para fora. Mas cadê o irmão Zé Bento? Ah, tá. A minha palavra é como é que Deus faz as coisas, né? Eu não era nem nascido ainda. E o casal que veio aqui à frente, a irmã Vilma e o irmão Antônio, pastor, eles estavam se casando no dia 18/4/1964. Não foi isso, irmão Antônio? Mas a lembrancinha de vocês estava lá dentro, na sala dos diáconos. Marisa, vai lá, amor, entrega para eles. E não tinha outra forma da gente fechar o culto nessa manhã. Eles completaram 60 anos de casados nesse ano de 2024, no dia 18. A lembrancinha de vocês estava guardada lá na sala dos diáconos, meus irmãos. Glória a Deus por isso. A gente não esqueceu de vocês, não. Aí muita alegria no meu coração poder presenteá-los, irmãos, com essa pequena lembrança. Eu estava no ventre da minha mãe e vocês estavam se casando no dia 18, porque eu ainda vou fazer 60 anos e vocês já completaram 60 anos de casado. Então louva a Deus por a gente fechar o culto dessa manhã dessa forma, com esse exemplo. E o Lucas e a Bianca já chegaram. Cadê eles? Que eles venham aqui à frente, porque é a família mais nova que se constituiu agora no dia 13, né, irmã? Dia 13 de maio. E a gente do Ministério de Famílias, por sinal, como é que Deus faz as coisas? Sobrou isso aqui do ano passado. Sobrou isso aqui do ano passado. Esse aqui é para você, Lucas. Lucas, vem aqui, Lucas. Você, Lucas, e a Bianca são a família mais nova. Olha o que sobrou do ano passado aqui, para vocês tomar um cafezinho da manhã de vocês. Tá bom? Sejam bem-vindos ao Ministério da Família mais uma vez. Essa família constituída agora na nossa igreja. E ali o exemplo de uma família que completou, agora dia 18 de abril, 60 anos de casado. Olha só que estrada vocês têm pela frente, hein? Deus abençoe a vida de vocês, o relacionamento de vocês, e que dure aí uma eternidade, tá bom? Amém? Glória a Deus. Pastor? Vamos orar.
que sirva de exemplo aí para o pessoal que quer formar casamento, né, Felipe? Olha só, irmão Zé Bento. A coisa tem o Mateus ali atrás também. Realmente é uma luta. Todos aqui que estão aqui à frente sabem como é que é esse negócio, né? Casamento é uma luta, é uma estrada com altos e baixos, mas o Senhor nessa casa, ela realmente é uma casa abençoada, não é verdade? Então vamos orar, agradecendo a Deus e pedindo a Deus que nos continue dirigindo as nossas vidas, os nossos maridos, esposas, filhos, né, pais e assim por diante. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, pela Tua palavra aos nossos corações. Ajude-nos a viver aquilo que Tu tens preparado, que Tu esperas cada uma família, para a Tua honra e para a Tua glória. Nos ajude. Somos fracos, limitados, mas o Senhor nos capacita e podemos assim viver, Senhor. Abençoa cada família aqui desta igreja, cada uma que não está aqui também, presente, por qualquer motivo, o Senhor sabe, mas o Senhor está lá e o Senhor os guarde e os proteja. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar, irmãos. Semana que vem, deixa eu fazer um aviso aqui rapidinho. Semana que vem,